Boa tarde, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Alexandre Bernardes Rosa, consultor de empresas. Estou aqui para fazer mais uma live para vocês, gravar mais um vídeo, conversando sobre um assunto muito legal que é de interesse de todo mundo, ou deveria ser, pelo menos, de interesse de todo mundo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai impactar muitas empresas, né? Boa tarde, Priscila, tudo bem? Então vamos aguardar um minutinho o pessoal entrando para a gente começar a falar sobre esse tema que é muito legal. Beleza, pessoal? Então hoje é dia 25 de junho de 2020. Então eu estou falando a data, é muito importante. Tony, tudo bem? É muito importante falar a data, por quê? Porque nós vamos falar de uma legislação e a realidade da legislação pode mudar ao longo do tempo. Então é importante que esteja clara a data de hoje, porque pode ser que alguém assista esses vídeos futuramente e questionem sobre o que vai ser falado, né? Nós vamos conversar sobre o que vale para hoje. Então, nós vamos falar sobre proteção de dados. Isso é uma coisa muito importante, principalmente nos tempos de hoje, né? Então, se a gente for analisar o que acontece, inclusive hoje mesmo aconteceu um caso bem legal comigo, que foi interessante. Eu fui numa empresa, eu não vou citar nomes, obviamente, eu vou dar alguns exemplos do que acontece, mas eu não vou dar nomes por questões de privacidade, né? E de sigilo profissional. Mas hoje aconteceu um caso comigo particular. Eu fui numa empresa para resolver um problema, um assunto meu particular, e essa empresa simplesmente encaminhou meus dados, meus contatos, meu telefone para uma outra empresa, porque eles entenderam que a outra empresa que podia resolver meu problema e simplesmente mandaram meus dados para outras empresas, né? Para outra empresa que eu nem conheço. Então nós vamos falar hoje sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que trata exatamente disso, do cuidado que as empresas têm que ter com o tratamento dos dados das pessoas, né? Isso é uma coisa muito importante, que é meio esculhambado, a verdade é essa, o negócio é meio esculhambado, e a partir dessa lei vai ter que ser regra, e as empresas, ou quem usar esses dados de uma maneira equivocada vai ter penalidades, e penalidades sérias. E isso vai impactar muito, pessoal, as micro e pequenas empresas. Na verdade vai impactar todo mundo, mas por que eu falo das micro e pequenas empresas? Porque essas empresas, elas têm mais dificuldade em fazer tratamento de dados, em garantir sigilo da informação, né? Porque hoje você pega uma grande empresa, todos os dados são tratados em sistema, com controle de acesso, enfim. Já as micro e pequenas empresas, elas têm os dados, principalmente de cliente, e não tem como fazer o tratamento disso, não tem como garantir segurança. Você vai, por exemplo, numa loja de roupa, aí vai lá e faz um cadastro. Legal, aí você coloca seu CPF, seu RG, você dá o seu cartão de crédito na mão das pessoas, né? Então você está com suas informações rodando ali, né? E que segurança que você tem da proteção dos seus dados, que aquilo não pode ser usado de maneira equivocada ou de maneira não autorizada. Então a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai tratar muito disso aí, dessa proteção dos dados das pessoas físicas, tá? Essa legislação ela é focada em pessoas físicas. Então, qualquer empresa que vá, seja pública, seja privada, que vá usar os dados das pessoas físicas, das pessoas naturais, elas vão ter que ter um cuidado para preservar essas informações, garantir sigilo, garantir transparência, enfim, tem algumas coisas que têm que ser cumpridas. A legislação, ela foi elaborada e foi emitida em 2018 com o que a gente chama de vacatio legis, né? Ela tem um prazo para entrar em vigor que era 2020. Por que eu falo era? Porque isso já foi mudado, né? Agosto de 2020 essa legislação ela ia entrar em vigor, já ia começar a ter punições, inclusive, para as empresas. Quer ver um exemplo que acontece muito? Aconteceu com um cliente meu uma vez, um laboratório que faz esses exames para a saúde, né, na área da saúde. Então tem lá exames de laboratoriais de rotina, tem, enfim, e desde exames que identificam doenças, né? E o sistema desse meu cliente uma vez foi invadido, um deles, né? Porque eu tenho vários, então ninguém vai saber qual que é. E de um desses clientes o sistema foi invadido e vazaram informações sigilosas das pessoas, né? Vocês imaginam o que pode acontecer com essas informações, né? Imagina os constrangimentos que podem ser gerados a partir dessas informações.
Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai tratar exatamente disso, de proteger. E as empresas vão ter que garantir a proteção desses dados de uso indevido. Então, vai ter que ter meios para isso, vai ter que ter sistemas de segurança, vai ter que até, inclusive, emitir relatórios sobre a forma como que estão sendo tratados esses dados. Guilherme, boa tarde, tudo bem? Então, é uma coisa que chama muito a atenção. Eu vejo hoje a maioria das empresas não está preparada, elas não estão preparadas para fazer essa proteção de dados, elas estão sujeitas a penalidades pesadas. A legislação ela tem algumas penalidades administrativas pesadas, inclusive financeiras, né? E poucas empresas estão preparadas para isso. Essa legislação ela ia entrar em vigor agora em agosto, devido a uma alteração de lei, acho que da semana retrasada, semana passada, foi postergado para agosto de 2021 as punições. As punições só vão poder ser aplicadas a partir de agosto de 2021. Mas o caminho das empresas ele é muito árduo para se preparar para a proteção dos dados, né? A maioria das empresas não está preparada. O pessoal está achando que é assim, eu vou lá, eu vou criar uma política de sigilo para todos os funcionários assinarem e vou colher a autorização de todos os meus clientes e está tudo beleza. Não está beleza, tem muita coisa a ser considerada. Né? Não é simplesmente você entra num... Imagina hoje você entra num aplicativo, você vai lá, baixa um aplicativo e clica lá que você aceita que o pessoal acesse suas fotos, acesse seus vídeos, acesse seus contatos. Um aplicativo que você não conhece a fonte, não conhece a empresa, ele entra em todas as suas informações. A partir dessa legislação, não é simplesmente a empresa vai pegar e vai acessar seus dados. E você tem que ter garantia do sigilo, você tem que ter o direito de não aceitar algumas coisas. Hoje se você clicar lá não aceito, você pode não ter acesso ao aplicativo, ao sistema, né? Então é um pouco mais amplo isso. E inclusive a legislação fala de ter pessoas que são responsáveis pela proteção dos dados dentro das empresas, que é o chamado de DPO. Né, que na nossa tradução aqui, uma tradução errada, é o encarregado da proteção de dados. A legislação fala que a empresa tem que nomear um responsável pela proteção de dados e quaisquer prejuízos gerados para uma pessoa, seja por constrangimento ou por uso indevido, é passível de penalidade. Então as empresas vão ter que se preparar para isso. As empresas pequenas principalmente. Então é um caminho árduo, tem que começar a implementar, tem que começar a criar regras, políticas, tem que ser sistematizado, tem que ser feito diagnóstico, tem que ser feito procedimento para essa proteção. Então, quem acha que é só para a área de direito está errado. Esse profissional ele não precisa ter formação em direito, inclusive, ele vai ter que ter condição de fazer a gestão disso, que vai envolver atendimento à legislação, mas vai envolver segurança da informação, muitas vezes em relacionamento com o pessoal de TI, né? E tem gente que está achando que também é só para o pessoal de TI. Não é. Essa legislação ela vai afetar a gestão da empresa, a gestão como um todo, as políticas de tratamento de dados. Então, resumo da ópera, é uma legislação que trata de proteção dos dados das pessoas. As empresas vão ter que se adequar para ter sistemáticas para a gestão de tratamento de dados, proteção dos dados, garantia de sigilo desses dados, né? E quando fala em tratamento, o que é o tratamento dos dados? É você ter armazenado dados das pessoas, você fazer divulgação. Olha que interessante, às vezes você está na internet, está lá pesquisando um assunto, pesquisando um hotel qualquer para tirar férias. De repente você recebe no seu e-mail propaganda de hotel, você recebe no seu celular propaganda de hotel, você entra num site, numa rede social, tem lá propaganda de hotel. Como é que todo mundo sabe que você estava pesquisando hotel? Né? Você não tem segurança da informação, você não tem segurança do que está sendo feito com os seus dados. Né? Esses dias eu recebi no meu aplicativo do celular uma compra feita pela internet, que eu não sei de onde veio e simplesmente debitou da minha conta. Como que o pessoal teve acesso ao meu cartão de crédito? Como que o pessoal foi lá e fez a compra, que para fazer via internet tem que ter aqueles números de trás do cartão?
algum site que eu fiz alguma compra não deve ter garantido a segurança da minha informação. Olha como isso é perigoso. Né? O pessoal poderia ter limpado a minha conta com o número do meu cartão. É que normalmente o pessoal, o que eles fazem? Eles pegam e vão descontando valores pequenininhos, porque você nem percebe e eles vão descontando. E aí isso aí feito para 1 milhão de pessoas. Quem percebe hoje se passar R$5 na conta? Ninguém percebe. Só que imagine R$5 em 1 milhão de pessoas, quanto que não dá? Então é muito grave isso. Então, e as pequenas empresas serão as que mais vão sofrer em relação a isso. Hoje você vai, por exemplo, num hospital, você passa um monte de informação sua, você assina às vezes papéis. O que esses hospitais, o que esse pessoal da área da saúde faz com esses papéis? Clínica médica, você vai lá, você põe lá, se você tem algum tipo de doença, tem lá um prontuário seu. E se essa clínica perder seu prontuário médico, o que pode ser feito com isso? Aconteceu uma vez, olha o nível de responsabilidade. Um adolescente menor de idade que foi fazer um exame com a mãe. Então foi feito exame de algumas doenças, inclusive para ver se estava grávida tal, essa adolescente. E aí, depois de um tempo, chegou o pai para poder retirar o exame, apresentou o documento e retirou o exame. Só que o que acontece? Tinha um caso na família de abuso desse adolescente e o pai não tinha não podia nem chegar perto. Então, o pai não poderia estar pegando esses documentos, não poderia ter acesso a isso. E teve, porque era simplesmente pai. Então, até a forma de distribuir essas informações é uma responsabilidade. E tem que ser cuidado, tem que ter sistemáticas, né? Hoje, a maioria dos lugares que você vai, você tem que dar um monte de informação. Eu fui abrir esses dias uma conta num banco, o pessoal pediu meu telefone, meu endereço de onde eu trabalho, telefone de onde eu trabalho, todos os documentos, título de eleitor. Por que o pessoal precisa de tudo isso? Né? Uma das regras em relação à legislação de proteção de dados, você só vai poder pegar os dados que você vai necessariamente usar para alguma coisa. Você não pode simplesmente pegar todos os dados do seu cliente, todos os dados das pessoas, para poder fazer um banco de dados e ficar soltando mailing, para poder ficar fazendo marketing sem autorização. Os dados, quando são coletados, eles têm que ter uma justificativa. Por que eu preciso dessa informação? Né? Inclusive, a sistemática de proteção dos dados ela deve ser testada de vez em quando para garantir que ela não vai ser, que ela é a prova de ser violada por algum motivo. Então, essa lei, apesar de a gente considerar que ela vai começar a ter punições em agosto de 2021, ou seja, daqui a um ano praticamente, um ano e pouquinho, as empresas elas têm muito... Boa tarde, Evandro, tudo bem? As empresas elas têm muito a se preparar, elas têm muito a fazer para atuar nesse sentido. Hoje eu vejo, até pelo que eu estou no mercado, né, eu faço consultoria em empresas, eu estou em diversas empresas, o que eu mais vejo é o seguinte: as empresas fazem gestão da informação dos dados do cliente e das pessoas em planilhas de Excel, que ficam na rede com qualquer um tendo acesso e que as pessoas não conseguem garantir segurança daquilo. Né? Informações bancárias, declarações de imposto de renda, isso aí está tudo disponível. Né? Então, a gente está muito sujeito a isso. Essa lei, ela, não é que não se tinha nenhum tipo de proteção, tem um pouco de proteção, né? Mas eram leis meio esparsas. Você tem um pouco de proteção em relação a Código de Defesa do Consumidor, você tem alguma coisa lá em outras legislações. Então essa lei ela deu uma compilada e define uma regra mais organizada para proteção. Então lembrando, não precisa ser operador do direito para trabalhar com isso. As empresas podem definir quem elas acharem mais competente e que tem acesso, e elas vão ter que ter gestão de segurança. Beleza? Qual que é a dificuldade? As grandes empresas já têm sistemas com senhas, com backups. As pequenas e microempresas, essas vão sofrer. Aquelas que fazem controle com Excel, que tem cadernetinha com as informações, elas podem sofrer muitas punições por não preservar a informação.
E acontece direto, eu vejo isso nas empresas que eu vou, acontece direto de vazar informação confidencial, porque todo mundo tem acesso. A maioria das empresas não tem proteção na rede para poder acessar informações. A maioria das empresas, todo mundo tem acesso a todos os processos porque todo mundo faz um pouco de tudo. Isso nas pequenas empresas acontece. Enfim, e às vezes não tem nem backup, às vezes não tem nem um antivírus adequado. Eu cansei de ver empresa que não tem um antivírus adequado, que entra alguém lá e bloqueia todas as informações, rouba todas as informações e depois pede resgate dessas informações. Eu acho que em 2016, se eu não me engano, 2017, foi um ano aí que aconteceu, foi seguido, assim, uns 2, 3 meses, que diversas empresas tiveram seu sistema invadido e as informações roubadas. E aí o pessoal pede lá um valor para poder liberar o acesso de novo, para devolver as informações, né? Pede um valor geralmente pequeno, considerando uma empresa, né? Quando eu falo pequeno, em torno de 2, 3 mil reais. Para uma empresa que tem todas as informações essenciais para trabalhar, 2, 3 mil reais não é tão significativo. O pessoal paga, então eles não cobram um valor exorbitante para que o pessoal não pague. Eles cobram um valor baixo para que o pessoal realmente pague para ter acesso à informação e devolva, para que não crie problema. Só que isso eles fazem com um monte de empresas, né? E aí, de pouquinho em pouquinho, quando eles vão ganhar, quando vão ver no final, eles ganharam um valor vultuoso. Então, por que aconteceu isso? Porque as empresas... Boa tarde aí, tudo bem? Porque as empresas, elas não têm, mesmo as empresas mais organizadas, elas não têm métodos adequados para essa proteção. Então, isso vai valer para todo mundo, né? Eu estou vendo aí o pessoal de construtora, pessoal de prestadores de serviço, tem até pessoal de academia. Todo mundo está sujeito a essa legislação, todo mundo está sujeito à punição e todo mundo vai ter que se adequar, né? Alguns vai ser mais fácil, outros vai ser mais difícil, mas todos vão ter que se adequar. E a legislação, ela divide as informações, os dados, em 2 tipos, né? São os dados comuns. Religião, tudo que pode levar a pessoa a algum tipo de constrangimento, ela trata como dados sensíveis. E as empresas elas têm que tomar muito cuidado, porque esses são os dados mais importantes. Todos os dados têm que ser preservados, mas principalmente esse, né? Para que não aconteça o que acontece por aí. Lógico que tem algumas exceções, tem exceções. Por exemplo, se você tem lá um laboratório de análises clínicas e ele identifica... Que doença que tem? Dengue, por exemplo. Aí tem uma legislação específica, por força de lei, o laboratório é obrigado a transmitir essa informação para o órgão público de saúde, seja lá vigilância sanitária, enfim. Então aí tem um requisito legal que a empresa ela é sujeita, né? Tem algumas situações que é por força de lei, por força até da própria atividade da empresa. Agora, quando não, aí tem que ser feita a proteção. Não tem jeito, e tem que garantir essa proteção. Beleza, pessoal? É uma legislação que todo mundo vai ter que se preparar, queira ou não. E ela está passando por algumas revisões em relação a vigor. Teve agora a questão do Covid, que dificultou muito entrar em vigor algumas legislações, mas mais cedo ou mais tarde ela vai entrar. Eu acho que a última alteração possivelmente vai ser essa para agosto, né? Tem uma medida provisória do governo federal que está para vencer e não sei se vai ser votada ou não. Se a medida provisória não for votada, ela vai perder a sua eficácia e aí vai valer a legislação que foi votada semana retrasada, então para entrada em vigor em agosto. Beleza, pessoal? Depois se der uma pesquisada melhor, eu vou voltar a fazer uma live mais para frente com as dúvidas, porque tem muita gente que ainda tem dúvida para saber o que é essa legislação e como ela vai me afetar. Então, é legal que vocês já entendam que ela vai afetar depois, conforme o pessoal... Simples, essa lei vai trazer bastante segurança para o consumidor, só que ao mesmo tempo vai trazer bastante risco para o empreendedor, para a empresa, né?
E não é só empreendedor grande, não, empreendedor pequeno, aquele que tem lá um comercinho lá, pequenininho, esse aí pode, dependendo da punição, dependendo do que acontecer com a informação, pode acabar até afetando a sobrevivência da empresa. É muito sério, né? E teoricamente é para garantir segurança, transparência. Então, por exemplo, se você tem os seus dados numa empresa e você quer saber o que está sendo feito com esses dados, a empresa é obrigada a te passar informações. E você pode a qualquer momento falar assim, essa informação eu não quero que vocês tenham mais, eles são obrigados a retirar. Então a empresa tem que definir sistemáticas, procedimentos internos, monitoramentos internos para garantir que está cumprindo com essa legislação. E para a empresa que tem o compliance lá, pessoal, isso está relacionado diretamente a compliance, atendimento à conformidade à legislação, à conformidade às regras da empresa, às regras gerais. Então, a empresa que tem um sistema de gestão de compliance, empresa que presta serviços públicos, inclusive órgãos públicos estão sujeitos, autarquias públicas, todo mundo está sujeito a essa legislação. Ela visa garantir segurança, ela visa garantir transparência, ela visa garantir até o desenvolvimento tecnológico. Como assim desenvolvimento tecnológico? Imagina que você tem uma patente, imagina que você está fazendo um desenvolvimento industrial, né? Aconteceu outro dia comigo, eu fui fazer uma auditoria numa indústria automotiva e durante a auditoria eu tive acesso a um projeto de um veículo, que inclusive já está no mercado, já foi lançado no mercado, mas eu tive acesso ao projeto dele e a todas as informações desse veículo antes dele ser lançado no mercado. Imagina se eu saio e vou falando para todo mundo, olha, vai sair um veículo assim, vai sair um veículo assim. Como é que fica a questão da concorrência, né? Ou do lançamento, ou perder a oportunidade do lançamento no mercado. Então, para a segurança de uma maneira geral. Lógico, a gente está falando nessa legislação, essa legislação ela visa proteção não para a empresa, tá? Aí é uma outra questão, é para pessoas naturais, mas o raciocínio é esse. Mas, por exemplo, você está desenvolvendo uma patente, então você tem que ter as suas informações preservadas. Imagina que você pega uma patente, uma coisa que você desenvolveu muito legal, que vai fazer você ganhar milhões, e quando você manda para uma empresa para desenvolver, para fazer o projeto ou para registrar o seu desenvolvimento, para registrar a sua marca, ela vaza para o seu concorrente. Então você tem que ter garantia dessa proteção, né? E todo mundo que por qualquer motivo gerar prejuízo, seja prejuízo moral, seja prejuízo patrimonial, né, vai responder por isso. Então às vezes você tem um acesso a uma informação que você pode não gerar um prejuízo moral para o seu consumidor, mas você pode gerar um prejuízo patrimonial. Ele perdeu uma patente, ele perdeu alguma coisa assim. Então, os cuidados são de diversas formas para garantir essa segurança. Isso vai valer para qualquer empresa. Eu tenho uma farmácia. Você tem lá o receituário do seu cliente, você tem todas as informações dele. Eu tenho lá uma construtora, eu tenho os dados bancários do meu cliente, porque eu fiz um financiamento. Eu tenho uma loja de roupa, que eu tenho data de aniversário, eu tenho, eu tenho lá os números da roupa, eu tenho o telefone. Imagine que você tem como cliente, vamos pensar aqui em Lençóis, aqui na minha cidade não tem ninguém famoso, mas vamos supor que eu sou uma loja de roupa em São Paulo e eu tenho os dados, tenho o telefone, eu tenho o e-mail de um artista famoso. Eu solto o telefone do artista para todo mundo, para meus amigos e tal. Imagina como é que fica depois o WhatsApp desse cara, o telefone desse cara. Todo mundo vai ligar, vai encher o saco dele, vai incomodar. Então, a loja de roupa vai ter que se adequar, as academias vão ter que se adequar, o prestador de serviços diversos vão ter que se adequar. E o pessoal da área da saúde mais ainda. Quem envolve informações sensíveis, esses são os que mais tem que se preocupar. Lembrando, informações sensíveis. Estamos famosos já? Que legal. Ô Diego, como é que tá as coisas aí? Então, a minha empresa, por exemplo, eu tenho informações dos meus clientes, eu vou fazer consultoria, eu entro no meu cliente, a minha empresa nós já estamos inclusive adequando, em breve, na verdade a gente estava se adequando para agosto desse ano. Por quê? Porque a primeira vigência da legislação era agosto desse ano, então a gente já começou a se preparar para agosto
ter tudo muito regularizado. Mas eu entro no meu cliente, eu tenho acesso a informações confidenciais, eu vejo as não conformidades, eu vejo as falhas do meu cliente, né? Então, nós que trabalhamos com prestador de serviço, como prestadores de serviço, o Diego também está dentro do cliente dele, né? Então, nós temos acesso a muita informação. A gente tem que ter muito cuidado, uma sistemática muito bem definida para preservar essas informações. Imagina, Diego, você está lá fazendo... Estou em agudo essa semana, oh, que legal, vamos combinar de... Ah, não pode combinar, nós estamos na pandemia, né? Vamos combinar de tomar uma cerveja cada um de um lado do computador. Aí a gente faz uma vídeo pelo Zoom ou por outra plataforma, a gente toma uma cerveja. Então, imagina, Diego, você está lá no seu cliente prestando serviço e você tira uma foto de uma ocorrência lá dentro do seu cliente e manda para o seu grupo de WhatsApp. Aconteceu, inclusive, acho que aconteceu esses tempos aí, alguém na área da saúde tirou a foto de alguém que estava fazendo cirurgia, ou estava lá hospitalizado e mandou num grupo de WhatsApp, essa foto viralizou. Né? Imagina isso, você dá a pessoa na intimidade. Ou imagina o marido que vai lá e pega, sei lá, pega um exame de uma esposa que estava lá, fez um exame de gravidez, e ele não podia ter filho e a esposa lá está grávida. Ele foi lá e teve acesso aos dados. Ah, mas é esposa. Não, é privado, é dela, a informação é dela e ninguém pode ter acesso. Então imagina isso, o cara vai lá, sabe que a esposa foi fazer o exame, chega lá, eu sou o marido da fulana, eu vim pegar o exame dela aqui. Aí abre lá, parabéns, você vai ser papai, está grávida, né? E o cara não pode ter filho. Imagina a confusão que dá isso. Então... se eles vão resolver o problema deles, como é que eles vão resolver isso? Mas não cabe ao laboratório, quem quer que seja, dar na mão a informação, né? Não, eles têm que proteger a informação. Se o cara vai descobrir de outra maneira, é um problema deles. Então a gente lida com isso o tempo todo, né? Então, imagens de câmeras, né? A gente às vezes tem tudo muito monitorado. E o que é feito com isso depois? Enfim, a legislação está aí. A legislação ela vai entrar em vigor hora ou outra. E ela está se alinhando com legislações internacionais, então é uma prática internacional, é uma garantia, inclusive para o mercado internacional, de que tudo que vai ser passado, né, nessa relação comercial vai ser tratado de uma maneira respeitosa e comprometida com a proteção. Então ela vai entrar em vigor, não é uma possibilidade, é uma realidade. Foi postergado um pouco, mas ela vai entrar em vigor e as empresas vão ter que se preparar. E para quem trabalha com sistema de gestão, é uma baita de uma oportunidade. Pô, você trabalha com sistema de gestão? Pô, eu vou sim, Diego. Agudos. Você sabe que Bauru, o pessoal que é de longe talvez não conheça, mas Bauru faz parte da Grande Agudos, né? Então ali a região metropolitana de Agudos tem Bauru, tem várias cidades ali boas que fazem parte, né? Então, eu vou aí tomar alguma coisa, um café, né? No escritório só pode ser café. Eu vou conhecer, preciso conhecer. Então, todo mundo vai ter que se adequar. Quem trabalha com sistema de gestão vai poder prestar serviço aí à vontade, porque vai ter muita possibilidade de negócio. Beleza? Então, depois eu vou fazer uma live melhor, explicando mais detalhadamente o que cada um vai ter que fazer, quais são as implicações para as empresas, mas essa live era mais para chamar a atenção que a legislação existe e que as empresas vão ter que se preparar, e principalmente as micro e pequenas empresas, que elas não têm sistemas, muitas vezes elas não têm proteção nenhuma, não tem nenhum antivírus adequado. Esse pessoal está sujeito a multas pesadas que podem aparecer aí, né? Está passível de multa, e essas multas muitas vezes vinculadas até a faturamento da empresa. Então esse povo vai ter que se preparar. E o duro é que a maioria dessas pequenas empresas, maioria não, mas grande parte dessas pequenas empresas, elas prestam serviços para outras e têm acesso a muitas informações, inclusive confidenciais. Então esse pessoal vai ter que se adequar. E todo mundo está sujeito a ela, tá? Ah, minha empresa tem uma pessoa. Não interessa, você está sujeito à legislação e pode ser punido. Beleza? Então fica a dica aí para vocês se prepararem. Pessoal da área da saúde principalmente, abram o olho, tomem cuidado, porque vocês vão estar sujeitos a isso e vão ter que estar muito bem preparados. Clínicas médicas que muitas vezes não têm um controle rigoroso, clínicas da área da saúde, laboratórios da área da saúde também, hospitais, convênios, enfim,
todo mundo vai ter que abrir o olho. Depois talvez até faça uma live focado no pessoal da área da saúde, porque tem a questão dos dados sensíveis que envolve muito o pessoal da saúde, então eu vou falar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Mas aqui é mais para alertar todo mundo, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraço para todo mundo, fique com Deus. Quem quiser depois dar uma olhadinha nos vídeos que a gente tem, tá lá no YouTube. A gente tem um canal lá, vai estar aqui no Instagram também e vai estar lá no YouTube. O nosso canal no YouTube lá é Alexandre Bernardes, Consultoria Organizacional. Dá uma olhadinha lá, eu estou postando bastante vídeo para orientar o pessoal nessa área de gestão, na área de empresarial, na área profissional, que é o ramo de atividade nosso, né? Só para lembrar, eu presto serviços de consultoria em empresas, faço auditorias de sistemas de gestão, então eu estou rotineiramente envolvido com questões empresariais. Beleza, pessoal? Então, um abraço para todo mundo. Qualquer dúvida, se alguém quiser, pode mandar aqui agora ou manda lá depois por WhatsApp, os que tem WhatsApp, ou manda lá direto no Instagram. Abraço, pessoal. Fica com Deus.